26 de setembro de 1983. 0 horas e 14 minutos, horário de Moscou. Um homem está sentado numa sala subterrânea, a 60 quilômetros da capital soviética. Na tela à sua frente, uma palavra aparece em vermelho. Launch. Depois outra. E mais outra. 5 ao total. 5 mísseis nucleares americanos, segundo o sistema mais sofisticado que a União Soviética já construiu, estão a caminho de Moscou. O protocolo era claro. Ele tinha minutos para avisar seus superiores. O general secretário Yuri Andropov teria então entre 5 e 6 minutos para ordenar o contra-ataque. Ele não avisou ninguém. E até hoje, a maioria das pessoas nunca ouviu o nome de Stanislav Petrov. Para entender o que aconteceu naquela madrugada, você precisa entender o mundo de 1983. A Guerra Fria estava no seu momento mais perigoso em décadas. Não era retórica, era aritmética. Os Estados Unidos tinham aproximadamente 23 mil ogivas nucleares. A União Soviética, cerca de 35 mil. Juntos, os dois países possuíam poder suficiente para destruir cada cidade com mais de 100 mil habitantes no planeta, várias vezes. E os dois lados sabiam disso. Era o que chamavam de MAD, Mutually Assured Destruction, destruição mútua assegurada. A teoria que dizia que nenhum dos dois atacaria o outro, porque ambos seriam destruídos no processo. Mas em 1983, essa lógica estava começando a rachar. Em março daquele ano, Reagan havia chamado a União Soviética de Império do Mal, em um discurso que circulou pelo mundo. Em agosto, a tensão explodiu de forma concreta. A Força Aérea Soviética abateu um avião comercial sul-coreano, o voo KAL-007, que havia entrado por engano no espaço aéreo soviético. 269 pessoas morreram, entre elas um congressista americano. O mundo passou as semanas seguintes esperando uma resposta militar dos Estados Unidos. Yuri Andropov, o líder soviético, estava doente, operado dos rins, dependente de diálise, raramente visto em público. Segundo relatos de pessoas próximas, ele estava convicto de que os americanos estavam se preparando para um primeiro ataque nuclear surpresa, não como hipótese, como certeza. É nesse contexto que entramos no bunker Serpukhov 15. Stanislav Petrov tinha 44 anos. Engenheiro de formação, não um soldado de campo. Ele havia ajudado a desenvolver o próprio sistema que operava naquela noite. O sistema OCO, uma rede de satélites em órbita a 30 mil quilômetros de altitude, monitorando continuamente o território americano em busca de rastros infravermelhos de lançamentos de mísseis. Ele não deveria estar de plantão naquela noite. Havia substituído um colega. Às 0 horas e 14 minutos, os alarmes dispararam. A tela mostrou um míssil lançado de base americana, trajetória em direção à União Soviética. Segundos depois, mais 4. Por 15 segundos ficamos em estado de choque. Petrov disse anos depois em entrevista. Precisávamos entender. O que vem agora? O protocolo soviético era este. Diante de um alerta confirmado pelo sistema, o oficial de plantão deveria imediatamente reportar a cadeia de comando. O sistema era projetado para dar ao governo soviético os 5 ou 6 minutos necessários para ordenar um contra-ataque, antes que os mísseis americanos chegassem. 5 minutos para decidir o fim da civilização. Petrov olhou para a tela.
Olhou para seus 200 subordinados na sala, todos olhando para ele. Voltou para a tela e começou a pensar. Primeiro ponto. O sistema indicava alta confiabilidade, nível máximo de certeza. Mas Petrov sabia, melhor do que ninguém, que o sistema tinha sido desenvolvido às pressas, com componentes que ainda não haviam sido totalmente testados em condições reais. Segundo ponto. 5 mísseis. Apenas 5. Se os Estados Unidos fossem lançar um primeiro ataque surpresa, o cenário que Andropov temia, por que lançariam apenas 5 mísseis? Um primeiro ataque nuclear de verdade enviaria centenas de ogivas simultaneamente para garantir que o inimigo não tivesse tempo de responder. 5 mísseis não destruiriam a capacidade de retaliação soviética. Não fazia sentido estratégico. Terceiro ponto. Os radares terrestres de monitoramento, uma segunda camada do sistema de alerta, não confirmavam nada. As telas mostravam céu limpo. O sistema dizia, ataque real. A lógica dizia, algo está errado. Petrov pegou o telefone e ligou para o comando superior. Alarme falso, disse. Sistema com defeito. Ele não tinha certeza. Ele mesmo admitiu isso. Havia 50% de chance, na cabeça dele, de que ele estivesse errado. De que os mísseis fossem reais. De que ele acabasse de cometer o maior erro da história humana ao não alertar seus superiores. Ele ficou esperando. Os minutos passaram. Nenhum míssil chegou. A investigação que se seguiu levou semanas. O resultado foi constrangedor para a engenharia soviética. O sistema Oco havia interpretado mal o reflexo da luz solar em nuvens de grande altitude. Em determinado ângulo orbital, uma combinação específica entre a posição dos satélites, a inclinação do Sol e a formação das nuvens naquela noite, a assinatura infravermelha das nuvens iluminadas era quase idêntica à assinatura de um lançamento de míssil balístico intercontinental. Um defeito que havia passado por todos os testes, que havia sido aprovado por comissões, que havia custado bilhões de rublos, e que naquela noite específica, em condições atmosféricas que raramente se repetiam, havia simulado com perfeição um ataque nuclear americano. O sistema havia funcionado exatamente como foi programado. O problema era que ele havia sido programado para reconhecer o padrão errado. O que aconteceu depois com Stanislav Petrov é talvez a parte mais perturbadora dessa história. Você esperaria que um homem que potencialmente evitou uma guerra nuclear recebesse alguma forma de reconhecimento, uma condecoração, uma menção nos registros históricos. O que ele recebeu foi uma reprimenda. Não por ter classificado o alarme como falso. Essa decisão, com o tempo, foi reconhecida como correta. Ele foi repreendido porque, durante aqueles minutos de tensão máxima, havia deixado de preencher o diário de operações, um formulário burocrático, em branco. Seus superiores tinham um problema maior. Se Petrov fosse oficialmente reconhecido como herói, os engenheiros e generais responsáveis pelo sistema defeituoso teriam que ser responsabilizados. O sistema que havia quase iniciado uma guerra era o orgulho da defesa soviética. Premiar Petrov significava admitir a falha. Então não premiaram ninguém. Petrov foi transferido para uma função menos sensível. Pediu aposentadoria antecipada alguns anos depois. Sofreu um colapso nervoso. Sua esposa adoeceu e morreu. Ele viveu em um apartamento pequeno nos arredores de Moscou. O incidente permaneceu classificado como segredo de Estado até 1991, quando a União Soviética se dissolveu. Só então, os arquivos começaram a ser abertos. Em 2004, mais de 20 anos depois, Petrov recebeu um prêmio da Associação dos Cidadãos Mundiais, em cerimônia nos Estados Unidos. Em 2013,
ganhou o prêmio Dresden pela Paz. Em 2014, um documentário alemão sobre sua história foi lançado, O Homem que Salvou o Mundo. Ele morreu em 19 de maio de 2017, aos 77 anos, em seu apartamento em Friazino, perto de Moscou. A notícia da morte demorou meses para circular. Seu filho confirmou o falecimento apenas em setembro daquele ano. Aqui está o que os registros oficiais não conseguem explicar de forma satisfatória. Petrov não era o oficial de plantão escalado para aquela noite. Havia substituído um colega. Por quê? Os registros não detalham. A investigação soviética concluiu que o alarme foi causado pelo reflexo solar nas nuvens. Mas engenheiros ocidentais que analisaram o sistema oco depois da abertura dos arquivos apontam que essa explicação, embora plausível, não foi completamente verificada. As condições exatas daquela noite nunca foram reproduzidas em testes controlados. Existe também uma questão de timing que ninguém responde diretamente. 3 semanas antes do incidente, a União Soviética havia abatido o voo KAL-007. O mundo estava com os olhos voltados para a tensão entre as superpotências. Se existia algum momento em que um alarme falso poderia facilmente se converter em ação real, era aquele. Por que o sistema falhou precisamente naquele momento? Coincidência? Provavelmente. Mas os registros que poderiam confirmar isso com certeza absoluta ainda estão parcialmente classificados. E Stanislav Petrov, o único homem que poderia ter respondido algumas dessas perguntas em detalhes, morreu sem que nenhum jornalista soubesse a tempo de entrevistá-lo uma última vez. Em algum momento, entre 0h14 e 0h20 do dia 26 de setembro de 1983, Stanislav Petrov tomou uma decisão que ele mesmo descreveu como baseada em intuição e bom senso. Não em protocolo, não em ordens, em julgamento humano. O sistema mais sofisticado de detecção nuclear que a União Soviética havia construído disse que o fim estava chegando. Um homem disse que não. O que os arquivos não resolvem é uma pergunta simples. Quantas outras vezes, em outros bunkers, em outros países, alguém olhou para uma tela com uma palavra vermelha piscando e tomou a decisão errada, sem que soubéssemos? Porque se Petrov tivesse avisado seus superiores, você não estaria aqui assistindo esse vídeo. E ninguém nunca saberia por quê. Se você chegou até aqui, já sabe que essa não é mais uma história qualquer. Se inscreva no canal. Toda semana eu trago um fato histórico que ficou nas margens, esquecido ou simplesmente nunca contado. Comenta aqui embaixo o que você achou desse fato histórico. E se esse vídeo valeu seus minutos, compartilha com alguém que também ia gostar de saber disso. Até a próxima!